Dessa vez o Lula se superou. Eu acho que igual esse governo, nunca mais vai ter outro no Brasil, no mundo inteiro. Nós temos aí o escândalo do INSS. Eu sei que já tá chato isso, mas é impressionante. Maior escândalo de corrupção envolvendo o roubo de aposentados que o Brasil já viu, talvez que o mundo já viu. Milhões de velhinhos foram roubados ao longo dos últimos anos. Explodiu no governo Lula de uma forma assim exponencial. E aí o governo, ao invés de ficar chateado ou indignado com o roubo em si, com a forma como os velhinhos, os aposentados, os idosos foram roubados, o governo fica querendo culpar todo mundo. Culpa Bolsonaro, que não colou, culpa a rede social, depois culparam o Nicolas Ferreira. Mas internamente eles já sabem quem são os verdadeiros culpados por tudo isso. E o curioso é que para esse governo, eles não têm raiva de quem roubou. Eles têm raiva de quem falou para o povo que o roubo estava acontecendo. A raiva do governo é de quem denunciou, é de quem vazou essa informação. E aí sai essa matéria que eu achei ela impressionante. Planalto elege dois culpados principais por crise no INSS. Então, o governo descobriu de quem é a culpa. Só que para eles, a culpa não é do ladrão, a culpa é de quem falou que o roubo estava acontecendo. Olha o que eles falam internamente, olha para você entender o que é o governo. Ministros do Palácio do Planalto veem dois personagens do governo como os principais responsáveis pela crise das fraudes do INSS. Crise das fraudes do INSS. Quem é? Vamos lá. Ministros do Planalto elegeram dois personagens do governo como os principais responsáveis pela crise. O esquema foi descoberto após uma série de reportagens no Metrópolis. Para o Planalto, um dos culpados seria o chefe da Controladoria Geral da União, CGU, Vinícius Carvalho. Esse coitado aqui, ó. A avaliação é que ele deveria ter comunicado o caso ao núcleo duro do governo e não apenas notificado o INSS. Cara, ele viu que um crime estava acontecendo, ao invés dele notificar a instituição que estava cometendo o crime, ele deveria ter falado para o governo virar e falar assim, cala a boca, amigo, não fala nada, não fica quieto. Ele não fez isso, ele foi e notificou o INSS e aí foi vazado. Essa informação foi vazada porque a notificação acabou vindo a público. Culpado, então, é ele. E quem que é o segundo culpado? O segundo culpado, bom, acho que você... Ô, porcaria. Tá aqui, ó. O segundo culpado é o Lupe, aquele que já havia sido demitido no governo da Dilma também por um esquema de corrupção. O próprio chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse em entrevista que Vinícius falhou ao não alertar a nível de ministro. Tá, essa parte aqui, ó. Outro apontado por integrantes do Planalto como culpado é o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que pediu demissão em 2 de maio após passar por um processo de fritura interna dentro do próprio governo. Na avaliação de ministros palacianos, Lupe não teve competência para gerir a crise, ou seja, ele não conseguiu jogar tudo para debaixo dos panos. Ele não conseguiu abafar a situação. Além disso, o pedetista teria cometido o erro de defender publicamente o ex-chefe do INSS, Alessandro Stedanuto, que foi demitido. Aí, não só isso, ele colocou no lugar dele, como ministro da Previdência, o número 2 dele é um cara que participou das reuniões, que sabia que todo o esquema estava sendo denunciado, que sabia de tudo e mesmo assim optou por não fazer nada. Que nós, da oposição, entramos na PGR para impedir que esse cara assuma porque ele faz parte do esquema. Então, o governo ele está bravo não com o ladrão, não está indignado com o roubo em si, nem sente empatia pelos velhinhos. A raiva do governo é que essas duas pessoas não conseguiram conter a informação. Se eles tivessem contido, se o cara da CGU, da Controladoria, tivesse falado só para os ministros, e se o Lupe tivesse organizado de um jeito que ninguém descobrisse, o que aconteceria? O esquema poderia estar acontecendo e ninguém iria saber. Não seria um escândalo do governo. Então a raiva deles é que veio à tona, não o fato em si. É isso que me deixa assim, embasbacado com esse governo. Eles não estão com raiva e nem estão preocupados com os velhinhos. Tanto é que a solução deles é roubar mais dinheiro público, tirar dinheiro da União, pagador de impostos, para pagar essas pessoas que foram roubadas. Ou seja, eles vão roubar de um grupo maior para pagar o roubo que aconteceu num grupo menor. Essa é a solução do governo, é o roubo do roubo. Né? É como se um ladrão que roubasse um banco, né? Ele é pego roubando esse banco, aí a polícia fala, tem que devolver o dinheiro. Aí ele vai lá e rouba outro banco para pagar o banco que ele roubou anteriormente. Esse governo é fenomenal. Cara, tem que entrar para a história. Um livro vai ter que ser escrito
sobre as falcatruas, os escândalos, os esquemas de corrupção desse governo, mas é aquela coisa, né? O que esse povo, o que o STF esperava que fosse acontecer ao colocar um condenado por corrupção do maior esquema que o mundo já viu de volta na presidência? Era isso, obviamente. Enquanto isso está Lula o Lula está lá em Moscou passando vergonha no Brasil. Então pronto, os culpados são justamente aqueles que não souberam abafar o escândalo. Um abraço.